Então, assim, eu acho que bom, o tripé já foi para as calendas há muito tempo. Quer dizer, hoje a ideia, quer dizer, o que era o tripé macroeconômico? Você tinha um regime de metas de inflação, né, um câmbio flutuante, né, e uma política de geração de superávit primário. Né? Quer dizer, quando se introduziu o teto de gastos, em 2016, o tripé mudou. Tá? Quer dizer, a política macro hoje, né, a parte fiscal dela está completamente alterada e para pior. Quer dizer, a política de superávit primário ela era procíclica. Né? Porque você definia na lei orçamentária anual, você definia uma meta de superávit primário para a União, digamos, 100 bilhões de reais. Né? E aí, se a economia crescesse bastante naquele ano, né, o governo ia arrecadar muito imposto, né, ia crescer muita receita tributária, e aí você rapidamente alcançava aquela meta de superávit primário, e aí o que você fazia era usar, né, aquela arrecadação extra proporcionada pelo crescimento para aumentar a despesa. Né? Você fez durante o governo Lula, ele pegou uma parte para aumentar investimento, isso é verdade, houve aumento de investimento público, mas você também teve aumento, né, dos gastos de consumo de custeio, né, da máquina pública. Né? Então a política era procíclica. E aí, quando você entrou na recessão, que foi a partir de 2014, já no segundo mandato da presidente Dilma, você teve que fazer uma política procíclica, mas no sentido. Quer dizer, agora, ao contrário, a economia estava entrando em recessão, então o Joaquim Levy cortou o investimento público em 35%, em termos reais. Né? Então, isso certamente amplificou, né, a crise, a grande recessão de 2014, 2016, que foi produzida por um problema de profit squeeze. Quer dizer, o Luiz Fernando falou sobre isso na explanação dele, mas eu acho que é importante chamar atenção disso. Quer dizer, o Brasil, desde 2010, né, quando você olha para a taxa de retorno sobre o capital próprio das empresas não financeiras, né, ele vem caindo. Tá? Ele era algo como 12% em 2010, chegou a 4,5% em 2014, ou seja, inclusive abaixo da taxa de inflação de 2014, que foi 6%. Mas isso tem a ver com a inflação de serviços a 8, né, Oreiro? Inflação de Sim, serviços a sim, 8. isso teve a ver, claro, com a inflação de serviço a 8. Mas o fato é que a taxa de retorno sobre capital próprio despencou, né, das empresas não financeiras. Né? Então, isso também explica um pouco o apoio, não ao Bolsonaro propriamente dito, mas ao neoliberalismo, quer dizer, ao que seria o projeto Ponte para o Futuro, né, que catapultou o Temer, né, para a presidência da República. Quer dizer, o MDB em si mesmo não é liberal, nem antiliberal, nem muito pelo contrário. Quer dizer, o MDB é o partido que quer estar no governo, é ponto. Tá? Agora, para você fazer o impeachment da presidente Dilma Rousseff, você tinha que ter uma narrativa. Né? A narrativa foi, não, é o modelo desenvolvimentismo da Dilma e não sei o quê, quer dizer, as pedaladas fiscais. Eu até hoje não entendo como é que uma pedalada contábil pode produzir uma recessão daquele tamanho. Quer dizer, assim, é uma coisa absolutamente. É como se fosse você querer parar um trem de alta velocidade com um revólver 38. Né? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Né? Bom, mas o tripé macro já foi. O que a gente tem hoje é o teto de gastos. E parece que é a única coisa que nós temos hoje. Quer dizer, o pessoal fica, é o mantra, é o teto, tem que manter o teto. Me disseram, eu não vi, mas me disseram que no seminário organizado pela FGV do Rio de Janeiro, né, que estava o Zé Júlio Sena, estava o Márcio Garcia, estava o Carlos Viana, quer dizer, foi uma profissão de fé o teto de gastos. Né? Que nós precisamos manter o teto de gastos de qualquer jeito, o teto de gastos é isso, é aquilo. O Carlos Viana foi até, sabe, geralmente o crente mais jovem, né, ele tem que mostrar mais devoção ao dogma. Ele diz, não, nós temos que fazer mais ainda do que o teto de gasto. Então, realmente, virou a discussão macro no Brasil, virou o teto de gastos. Acabou. Quer dizer, a discussão. Eu estou com saudade do tempo que a gente discutia o tripé macroeconômico, porque a gente podia discutir a formatação do regime de metas de inflação, como é que ia ser a política cambial, vamos acumular reserva, não vamos acumular reserva. Quer dizer, era muito mais rico do que é hoje.
A política macro no Brasil virou o teto de gastos. Ou seja, se preservar o teto de gastos, a economia cresce. Se violar o teto de gastos, a gente entra num abismo fiscal, num buraco negro, que a gente não sabe o que vai acontecer. Virou isso. Mas sabe o que me lembra? Eu ontem, inclusive, estava conversando com um colega meu do Instituto de Física, né? É sempre bom discutir com gente de outras áreas, né? Mas, assim, virou o teto de gastos é hoje no Brasil o que o padrão ouro foi nos anos 20 do século passado. É o mesmo tipo de crença irracional. Né? Eu até estava comentando hoje na caminhada com a minha mulher de tarde, que eu li recentemente a biografia do Roosevelt, né? No período de transição do governo Hoover para o Roosevelt, o Hoover queria que o Roosevelt assinasse uma carta de compromisso com o padrão ouro para acalmar o mercado. É lógico que o Roosevelt mandou o Hoover pastar, quer dizer, não nesses termos, que obviamente é uma pessoa muito educada, tá? Mas ele não assinou porcaria nenhuma, e a primeira coisa que ele fez, ou uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu a presidência de fato dos Estados Unidos, foi acabar com o padrão ouro. Tá? Coisa que a Inglaterra já tinha feito antes, em 1931. Tá? E a gente está aqui, ou seja, hoje é como se o Brasil fosse o único país do mundo que está com o padrão ouro. Quer dizer, o teto de gastos é o padrão ouro moderno. Só existe no Brasil. Quer dizer, sim, existem limites para o gasto público em outros países, mas você não coloca na Constituição, não é congelamento, tem regra de saída, ou seja, de escape quando acontece uma recessão, enfim, é muito mais sofisticado. Agora, a nossa discussão macroeconômica virou o teto de gastos. Não, o teto é sacrossanto, não pode mexer no teto. Se mexer no teto, desabou. Ué, eu, assim, sinceramente, entre o teto de gastos e a regra de resultado primário, eu prefiro a regra de resultado primário. Ela faz muito mais sentido do ponto de vista de estabilização da dívida pública. Porque se olha para despesa e receita, né? Não é só para despesa. Quer dizer, você controla a despesa e a receita que se dane. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista fiscal. Isso não estou nem dizendo macroeconômico. Tá? Então, assim, é de uma pobreza. Mas, assim, a gente está na miséria do debate ortodoxo. Eu lembro que há alguns anos atrás o Matos Lisboa escreveu um artigo na revista aí da FRJ chamada Miséria da Crítica Heterodoxa. Muito bem, nós temos agora a miséria da narrativa ortodoxa, que virou o teto de gastos, que não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E se for tirado, acabou. A gente vai entrar no buraco negro. Mas por que a gente vai entrar no buraco negro? Não, porque a gente vai entrar no buraco negro. Mas por quê? Você já... Não. A gente vai entrar. Então, virou dogma de fé. Realmente, temos que voltar a discutir macroeconomia, porque nós não estamos discutindo macro. A gente está discutindo fé. Não é ciência isso. Com todas as limitações, né, que o Pércio Arida faz, né, e o Paulo Galo é especialista em metodologia, em retórica, etc., mas com todas as limitações que tem a nossa lúgubre ciência, né, tem algumas coisas que a gente sabe. Né? E entre as coisas que a gente sabe é que esse negócio de teto de gasto, né, é uma besteira que não tem mais tamanho. Quer dizer, isso está matando literalmente este país. Quer dizer, a economia brasileira, ela não se recuperou da crise de 2014 e 2016, quer dizer, a média de crescimento entre 1980 e 2014 foi 2,8% ao ano. Para a gente manter a média de crescimento no pós-crise, a economia brasileira teria que crescer em 2017, 2018, 2019, uns 3%, 4% ao ano, para retornar à média. Mas não, ela cresceu 1,3%. Ou seja, a média, que já era baixa, caiu mais ainda. Aí nós tivemos a crise do Covid. Tivemos uma queda de 4,5%, ou 4,1% do PIB. Fizemos uma enorme expansão fiscal, que foi para a economia. Senão, a gente teria caído 8%, 9%. Agora vamos fazer a maior contração fiscal da história. Não tem um programa hoje do governo, além do auxílio emergencial, começou a ser pago, mas não tem um programa para auxiliar as empresas durante o período de pandemia, não tem nenhum programa de manutenção, ou seja, o chamado BEM, né, o programa de manutenção emergencial de renda e emprego, não está funcionando, o Pronamp não está funcionando, o Guedes, que é o ministro da Economia, nem sabe se um dia vai... Eles, não, vamos voltar.
Sim, mas tem o teto de gasto. O problema é que, como você não renovou o estado de calamidade pública, você tem que voltar esse diabo desse teto de gasto. E com teto de gasto não dá para você enfrentar a pandemia. Aí agora tem a PEC fura-teto. Aí agora os políticos sabem que não querem, entendeu? Então, assim, eu nunca vi, desculpe o desabafo, mas eu nunca vi uma crise tão grande como está passando agora esse país. Meu pai migrou da Espanha em 1954, né? A Espanha estava arrasada pela Guerra Civil e depois pelo bloqueio econômico feito pelo Ocidente, que é o governo geral Franco, né? Achando que este país aqui seria o país do futuro. Né? E o que eu vejo? Eu olho para os meus alunos, assim, me dá um desânimo. Né? Eu vejo que país eles vão, esses meninos que agora terminar a graduação, mestrado, doutorado, que emprego eles vão ter? Vai ser trabalhar de Uber, vai abrir uma carrocinha gourmet, um food truck, etc. Enfim, é lamentável o que está acontecendo com esse país. Entendeu? Eu espero que a gente se livre o mais rápido possível desse governo e que o próximo seja um governo, pelo menos, racional. Né? Se for um governo racional, a gente já vai ter avançado bastante. Então, obrigado, desculpa.